Olá, amigos! Em 1961, uma série de más decisões da inteligência americana levou ao vergonhoso fracasso da política externa do país. Um exemplo típico é o evento Baía dos Porcos, também conhecido como a Batalha de Giron. Naquela época, os Estados Unidos tiveram que pagar um alto preço pela conspiração para derrubar o governo do presidente cubano Fidel Castro. Embora haja uma enorme diferença no poder militar entre Cuba e os Estados Unidos. Mas por que esta campanha dos Estados Unidos falhou? Para responder a essa pergunta, voltemos a 1959. Naquela época, o ditador Fulgêncio Batista, os Estados Unidos foi derrubado pela Revolução Comunista. E Fidel Castro tornou-se primeiro-ministro. A ele foi dada a responsabilidade de governar o país. Os Estados Unidos reconheceram inicialmente o governo de Fidel Castro. Mas após os laços estreitos de Fidel Castro com a União Soviética, bem como a implementação de muitas políticas de confisco de imóveis privados, a indústria nacionalizou, especialmente ativos de propriedade estrangeira, principalmente dos Estados Unidos, e pediu aos militares dos Estados Unidos que deixassem o país, exceto a Baía de Guantánamo. Porque legalmente, o Golfo foi arrendado permanentemente pelos Estados Unidos, sob um tratado assinado em 1903. Esse incidente levou o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, a considerar Fidel Castro uma preocupação, um homem perigoso na política externa. Ele ordenou que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA para abreviar, planejasse derrubar o governo cubano. Em abril de 1960, a CIA começou a recrutar exilados cubanos em Miami, Flórida, para treinar e pagar a cada um desses exilados, até $400 por mês. No entanto, Eisenhower não tomou mais nenhuma providência, até o final de seu mandato. Em 1961, John F. Kennedy tornou-se o 35º presidente dos Estados Unidos. Durante sua campanha eleitoral, ele repetidamente pediu intervenção na situação cubana, bem como campanhas anticomunistas. Apenas algumas semanas depois de tomar posse, John F. Kennedy ordenou que a CIA continuasse a implementar o plano. Ele e seu gabinete, confrontados com a escolha de um dos dois planos para derrubar Fidel Castro. A primeira é organizar um ataque, apoiado pelos Estados Unidos. Assim, os exilados cubanos partirão da Nicarágua de navio e atacarão Trinidad, cerca de 270 quilômetros a sudeste de Havana. Em seguida, formará um novo governo e se unirá a organizações contra-revolucionárias domésticas da região para derrubar Fidel Castro. O segundo plano, os exilados cubanos, desembarcariam na Baía dos Porcos de avião e iniciariam a guerra de guerrilhas. Em seguida, combinará com organizações contra-revolucionárias domésticas. O plano seria menos barulhento militarmente e seria mais fácil negar o envolvimento direto dos Estados Unidos. Bem como esta área é apenas cerca de 150 quilômetros da capital, Havana. No final, o presidente John F. Kennedy optou pelo segundo plano. No entanto, pouco antes da implantação, o presidente Fidel Castro soube da trama de Kennedy por meio de canais de inteligência. Naquela época, qualquer um que assinasse um jornal do New York Times podia ler um artigo publicado em 7 de abril de 1961 sobre especialistas americanos treinando uma força para se preparar para a guerra. Inclui exilados cubanos na Guatemala e na Flórida. Na madrugada de 15 de abril de 1961, ocorreu o evento Baía dos Porcos. O grupo exilado cubano voou 8 bombardeiros B-26, que foram lançados de Puerto Cabezas, na Nicarágua, e se dividiram em 3 grupos para atacar 3 aeródromos. Inclui aeroportos em Santiago de Cuba, San Antônio de Los Banos e a capital, Havana. Os B-26 foram preparados pela CIA em nome da Brigada 2506. E foram pintados com a insígnia de FAR, que significa Força Aérea Revolucionária Cubana. Cada um está equipado com bombas, foguetes e metralhadoras. O objetivo desta missão é destruir a maioria das aeronaves armadas da Força Aérea Cubana. Em preparação para o pouso principal. Cerca de 90 minutos após a decolagem dos 8 B-26, um B-26, também com um falso distintivo revolucionário cubano, decolou da Nicarágua e voou perto de Cuba. Em seguida, vire para o norte e pouse no Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida. Antes da decolagem, a tampa do motor de um dos 2 motores do avião foi removida pela CIA e disparada contra ela. Em seguida, remontado para fingir que o avião havia sido abatido no caminho. E alegou que eles haviam desertado da Força Aérea Cubana. Mas apenas algumas horas depois, a campanha começou a falhar. O ataque para destruir toda a força aérea de Fidel Castro falhou. Este plano dos Estados Unidos foi rapidamente descoberto por repórteres internacionais. E tire fotos da nova pintura do avião. Para criar provas falsas, pela CIA, imediatamente, o mundo inteiro soube. Eles eram pilotos apoiados pela CIA. Mais tarde, o presidente Kennedy assumiu a responsabilidade. Porque é tudo muito óbvio. E não há como negar que os americanos estavam por trás do plano.
além de ter que cancelar os ataques planejados para a madrugada de 17 de abril no aeroporto cubano, para negar o envolvimento direto dos Estados Unidos. O plano continuou a dar errado, pois 1.300 soldados no exílio foram apoiados pelos Estados Unidos. Eles tentaram desembarcar lá de navio durante a noite de 16 de abril e no início da manhã de 17 de abril de 1961. Esta frota está pintada com a etiqueta codificada da Força Expedicionária Cubana. No entanto, as rochas e os recifes de coral nas águas rasas da Baía dos Porcos dificultaram o processo de desembarque da expedição e inutilizaram o bote. Além disso, as luzes de sinalização vermelhas carregadas pelos mergulhadores estavam piscando inadvertidamente no mar. Quando os cubanos os avistaram e apontaram seus holofotes para eles, os clones abriram fogo, arruinando o elemento surpresa para as tropas de Fidel Castro. Ainda mais difícil, quando 2 navios de guerra dos Estados Unidos que reabasteciam alimentos, suprimentos médicos e munições foram afundados por aviões da Força Aérea Cubana. Diante dessa situação, o presidente Kennedy se recusou a enviar fuzileiros navais estacionados em Porto Rico, e as forças navais estavam esperando fora das águas territoriais cubanas para entrar na guerra. No entanto, ele ordenou 6 bombardeiros B-26, que decolaram da Nicarágua para atacar o exército de Fidel Castro, a 1h da manhã de 19 de abril de 1961. Mas os aviões B-26 chegaram 1 hora antes do planejado. O motivo é devido a um mal-entendido quando a diferença horária entre Nicarágua e Cuba. Pouco tempo depois, as tropas de Fidel Castro cercaram os exilados na praia. E menos de um dia depois de entrar na guerra, essa força teve que se render. Segundo as estatísticas, no ataque acima, cerca de 114 pessoas que desembarcaram na ilha foram mortas e outras 1.100 foram feitas prisioneiras. Como tal, os Estados Unidos pagaram um alto preço nesta batalha. O fracasso dos desembarques na Baía dos Porcos humilhou os Estados Unidos perante a comunidade internacional. É também uma lição dolorosa para Washington, por ousar menosprezar e subestimar as forças revolucionárias cubanas. O presidente Fidel Castro aproveitou o ataque dos Estados Unidos para consolidar seu poder em Cuba e exigiu mais ajuda militar dos soviéticos. Essa ajuda inclui mísseis e a construção de uma base de mísseis em Cuba. Mas este incidente também causou a crise dos mísseis cubanos, em outubro de 1962, quando os Estados Unidos e a União Soviética quase entraram em guerra por causa dessa questão. Além disso, muitos países que são colônias dos Estados Unidos na América Latina criticaram o país, pelo uso da Força Armada, para tentar derrubar o líder Fidel Castro. O homem é considerado um herói, por sua postura contra a intervenção do imperialismo americano. O presidente Kennedy então tentou espiar, reivindicando publicamente a responsabilidade pelo ataque e pelo fracasso resultante. No entanto, esse fracasso não impediu a CIA, assim como o governo Kennedy, de tentar derrubar Fidel Castro nos anos seguintes. Mesmo assim, o presidente Kennedy decidiu aumentar o engajamento de combate em outro ataque de conflito. Em 20 de abril de 1961, ele ordenou ao Pentágono que encontrasse uma maneira de derrotar o comunismo no sudeste da Ásia, incluindo o Vietnã. Essa reação de Kennedy aumentou as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, e prolongar a Guerra Fria até o colapso da União Soviética. Em 22 de novembro de 1963, o presidente John F. Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas, enquanto visitava este estado. Portanto, respondemos à pergunta: por que os Estados Unidos falharam no incidente da Baía dos Porcos? Quais são os seus pensamentos em relação a este assunto? Por favor, deixe um comentário abaixo. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.